E fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão, hein? Que doideira foi esse pregão de hoje, pregão 100% direcional aí, mas mastigou muito o operador ali no início do pregão, tá? Tirou muita gente, eu tenho certeza disso. Uma coisa que eu falo com vocês. Para o movimento acontecer de alto, o mercado tem que manipular fundo. Para o movimento acontecer de baixa, o mercado tem que manipular um topo. Dito e feito, tá? Vou explicar tudo para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, de comentar, de compartilhar, se inscrever no canal e o principal, preencher o formulário. Nós vamos fechar mais um mês. Eu quero que você esteja lá comigo na sala ao vivo, aprendendo, lucrando, entendendo os movimentos e tendo resultado, que é o que realmente importa, fechou? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo, nossa movimentação, muito tranquilo identificar. Hoje eu até acertei um tradezinho ali bem rápido na abertura do pregão, tá? Eu nem gosto de operar na abertura, mas eu já acabei vendo a oportunidade. Falei, ó, pela volatilidade que tá aqui, eu acho que vale a pena tomar um risco. Não é o meu foco, tá? Não gosto disso, mas... E também deu uma segunda oportunidade ali muito legal, uma comprinha. Não surfei esse movimento, mas o dia foi bem tranquilo, sendo bem sincero pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu deixei aqui pra vocês, eu falei, ó, por mais que o movimento de ontem foi bem agressivo, do dia inteiro ali de queda, eu vou trabalhar somente com essa faixa final de movimento. Por quê? Porque eu nem acredito muito que o preço vai desenvolver em cima disso, não acreditava nessa alta tão agressiva, tá? Achei que ele fosse ficar travado aqui dentro, talvez desse uma manipulada no topo, mas rapidamente voltar para cá. E então vou sustentar minha ideia dentro desse referencial. E aí, com isso em mente, com a minha preparação, tanto eu até postei lá no meu Instagram o print da operação em si, eu coloquei lá, a preparação te posiciona para ganhar. Por que isso? Porque se eu me preparei para fazer esse movimento, eu tenho que fazer esse movimento, porque ele está dentro do meu protocolo, ele está dentro da minha alçada de execução, então não vou ter êxito se eu não executar. Eu não vou saber se eu não fazer. Então eu acabei olhando uma estrutura rápida, objetiva, stopzinho curto e meti marcha, tá? Então, pelos 5 minutos, acho que não tem muito o que falar, era só esse FVG mesmo que eu tinha de referência, só que eu não entrei pelo 5, eu entrei pelo 1. Felipe, mas você fala para esperar a primeira vela. Sim, e vou continuar aconselhando isso para você, sem medo de assumir esse tipo de bronca. Não é o meu estilo, repito, mas eu já acabei enxergando essa possibilidade. Na hora que a vela positiva aqui, ó, o terceiro, o terceiro candle do 1 minuto, acelerou e fechou, eu coloquei a minha ordem e deixei o stop atrás da vela, tá? Atrás da vela, stopzinho que ficou nem de 100 pontos, foi bem tranquilo esse stopzinho. E aí, meu alvo era aqui embaixo, exatamente nesse candle aqui, ó, 450 pontos, era para manipular. Só que na hora ele ficou batendo aqui, ele bateu a primeira vez, eu só puxei minha ordem aqui, ele acabou me tirando esse toquezinho aqui, foram 410 pontos, se eu não me engano, 415 pontos na operação. Bem rápido ali, de certa forma, o trade no pregão de hoje, tá? Então, assim, foi bem tranquilo, graças a Deus, ali, essa abertura com esse takezinho. Então, deixou essa operação aqui, eu falei, ó, não era nem 9,5, cara. Por isso que eu falo, não gosto de fazer isso, porque isso vai te acostumando, abre aspas, mal. Porque se amanhã você não pegar um trade logo de cara na abertura, o que você fica? Como é que a gente fica? Qual é o sentimento que tem? Ah, não, tem que executar. Eu tenho que inventar uma operação aqui, eu tenho que fazer. E isso não é positivo por longo prazo. Então é por isso que eu defendo essa teoria de você evitar esse tipo de leitura, beleza? E execução principalmente. O que eu aconselhei aqui pro pessoal lá? Bom, o mercado tá aqui, tá travado. Nós temos aqui uma estrutura do dia. Então a estrutura do dia tá aqui. Mesmo que a gente pegou essa vendinha, o preço não corrigiu 50%. Então nós estendemos essa referência aqui. E aí, para justificar, olha só o que foi o cenário. Para justificar a execução de venda, considerando que 9,30 teve essa volatilidade com essa vela rompendo o topo e falhando continuidade, nós precisamos que o mercado perca esse fundo aqui. Porque se não perder esse fundo, vai adiantar de quê? Ver essa movimentação. O preço ainda pode ir lá manipular antes de cair de verdade. Então, na hora que o mercado confirmou aqui 9,50 na cara dessa liquidez aqui, essa oportunidade, cara, aqui não tem nem conversa, né? Esse trade aqui, manipulação dos 50%, engolfo, validação de uma estrutura,
alvo rápido, que era na máxima do dia aqui, mais de 500 pontos, não tem segredo. Eu entrei com uma mão menor, tá? Falei assim, eu vou deixar meu alvo lá porque eu acredito que ele vai manipular a máxima do dia. Foi até desesperador em um certo momento ali, que o preço voltou lá na cara. Eu não mexi no stop, tá? Ah, Felipe, não mexi no stop. Ah, por que você não puxou o stop, pelo menos para essa de mínimo aqui, reduzindo pelo menos pela metade? Não, nem fiz isso, tá? Eu deixei o stop que tava, como eu falei, tava com a mão menor, já tinha feito o resultado ali, eu sustentei. Sendo bem sincero, em determinadas, se eu não tivesse feito o primeiro trade aqui no resultado, eu teria saído aqui com meus 300 pontos, tá? Eu teria saído aqui, na hora que ele bateu e começou a voltar, provavelmente eu teria saído, ou na pior das hipóteses, teria puxado o stop aqui para essa estruturazinha ou abaixo dessa vela aqui positiva, que é a vela que rompe esse ponto, tá? Por quê? Porque a maioria das vezes é o que eu realmente venho fazendo junto com o pessoal. Eu acho difícil ter sustentado aqui todo o movimento sem pelo menos ter feito algum movimento diferente do que eu fiz para a realidade que estava, tá? Então olha só, eu executei a primeira operação, mão normal, tudo ok, peguei uma boa referência ali financeira. Essa segunda aqui eu diminui 1/3 da minha mão, tá? Então eu tava com uma bem menor aqui, então por isso que eu deixei, falei, eu não vou sair da operação, vou sustentar. O trade foi lá, tirou eu perfeitamente, nem mexi, deixei a ordem do jeito que estava. A cara tava saindo também na hora. Foi um trade bem objetivo, o pessoal pegou ali rapidinho nessa primeira subida aqui mesmo. Eu simplesmente deixei só para sustentar essa visão. E aí foi bem interessante, depois o preço ainda voltou a fazer uma manipulação dupla, tá? Porque ele não rompeu o topo com propriedade, mas ele não também conseguiu perder o fundo. Então o que, que você tem que entender nesse tipo de situação? Muito simples, tá? Repito, muito simples. Não adianta de nada você ver uma estrutura aparecendo se o mercado não está rompendo nenhum fundo, tampouco o topo. Se você encontrar estruturas que validem continuidade, você aproveita e você trabalha. Caso contrário, você fica só observando, tá? E hoje foi exatamente assim. Depois o preço começou a subir aqui, e aí fica até complicado de trabalhar em execução. Espero que se você operou ontem e sustentou uma venda de rompimento, hoje você também tinha a obrigação de fazer grana, porque no modo rompimento, no modo continuidade, hoje é um dia que você conseguiria sim ter resultado, porque o preço foi 100% direcional. Talvez, se você não se estabanou aqui no início do pregão, e isso eu sei que é um erro que muitos operadores cometem, é ficar travado, repito, dentro de estruturas onde o preço ainda não desenvolveu. E como assim ficar travado, Felipe? Estopar o dia. Porque fica caçando execução aqui, caçando operação onde não existe, cara. E isso só maltrata o seu resultado. Então assim, toma cuidado. Felipe, por que você está marcando a mínima e a máxima de ontem e não a mínima e a máxima de hoje? Porque pontos muito próximos aqui é mais interessante você ficar e pensar dessa forma, beleza? Então toma cuidado aí. Eu vou deixar aqui só a título de expressão mesmo, não gosto nem de ficar explorando tentativas aqui. Por quê? Porque o preço está subindo. Você tem esse topo aqui que é uma região importantíssima, que o preço testou e falhou, essa máxima aqui. O que eu acredito? Se vai continuar subindo, nós temos que atacar, aproveitar esse fluxo positivo aqui e ir para essa região com uma certa facilidade. O preço subiu hoje, devolvendo praticamente toda a queda. Talvez não vai ter a força necessária para inverter todo o movimento de ontem para esse finalzinho de pregão aqui, mas para amanhã essa força pode acabar aparecendo e é bom você ficar atento e explorar essa movimentação, beleza? Lá no menino dólar, movimento oposto, né? Se o índice subiu, o dólar acabou entregando ali bem legal. Eu acreditava que aqui poderia ser uma região de compra, foi o que eu falei com vocês ontem, tá? Nessa regiãozinha aqui, principalmente nesse IFVG, mas o mercado acabou rejeitando essa visão aqui. Ele acabou entregando o movimento para o lado vendedor, tá? Então assim, toma cuidado quanto a isso, porque por mais que uma marcação esteja, observa, eu queria vender o índice naquele FVG. Eu vendi o índice naquele FVG e o mercado depois só subiu. Eu queria trabalhar nessa região aqui, compras no dólar. O mercado só caiu, abriu exatamente nessa região, não teve força nenhuma. Felipe, mas por que então que você não... Qual que seria a ideia aqui de comprar? Só sairia comprador por si só? Não, porque olha só, primeiro de tudo, a gente pensa em liquidez. Onde que tem liquidez aqui nessa abertura? Nenhuma. Segundo,
nós pensamos em estruturas. Isso daqui é uma estrutura. Quando o mercado manipula o topo, continua, volta, você executa a sua venda. Ou o lado oposto. O mercado está subindo, corrige, sobe, manipula, acelera, volta, você vai comprar nesse retoque. O que tem aqui? Esse topo. O que você tem aqui? Esse fundo. Pergunta, filho de Deus, cadê o rompimento aqui de um possível topo para você operar? Cadê a liquidez para você validar uma execução? Então, eu saí comprador. Ontem eu falei com vocês. Volta no vídeo aí que você vai observar lá. Cuidado com essa operação se você vai só pensar em sair comprando ou vendendo por comprar ou vender. A marcação por si só é para você ter uma métrica e uma referência, a visão panorâmica que um ponto pode ser muito relevante. Porém, entretanto, todavia, não é só sair comprando, é armar uma microestrutura interna, aí no caso gráfico de 1 minuto, para a gente poder validar essa execução e sustentar esse trade. Infelizmente ele acabou só em linha reta, sem uma volta, tá? Nem a manipulação interna aqui desse fundinho o preço teve força para fazer. Então essa daqui vai ser a possibilidade de amanhã. A visão que eu vou ter para o pregão de amanhã vai basear nessa referência aqui, tá? Aqui eu vou deixar uma desenho aqui bem interessante, porque diferente do índice, o dólar deixou pontos que me agradam bem mais para sustentar uma explicação. Então eu tenho esse FVG e essa base aqui bem na troca de polaridade, tá? Essa liquidez bem nessa região, então preste atenção nessa possibilidade aqui, ó, de manipulação, seja no toque do FVG ou seja no toque da base. Felipe, por que agora você não está falando só para explorar a operação na base, sendo que você defende tanto a ideia de 2 pontos muito próximos um do outro, pegar sempre o mais extremo? Porque eu gosto muito mais de operar FVG do que base, tá? Mas aí eu acho que a base vai ser mais interessante, porque vai estar um pouco mais acima. Se eu pegar aqui a referência de fechamento, mínima barra máxima do dia, a base vai ser melhor. Eu entendi. Só que eu tô querendo que você preste atenção, que às vezes a gente pode esperar o ponto perfeito e ele acabar não tocando, tá? Então, até mesmo a junção desses 2 pontos aqui, explorando uma microestruturazinha interna, valendo um belo trade para a gente amanhã, beleza? Sem muito que inventar, tá explicando, técnico bacana. Amanhã nós vamos fechar um mês e eu quero você comigo a partir de segunda-feira, virando o mês, pegando muito dinheiro aqui desse mercado, tá? Operando com consciência, com disciplina todos os dias. Você já sabe o caminho. O link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário e vem estar junto com a gente. Mas, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!